Hoje vou contar mais uma história para vocês, acho que vocês vão gostar. Toda semana eu vou procurar trazer um livro bem divertido, porque as histórias são demais, né? A gente se diverte muito conhecendo elas. E a nossa história de hoje vai ser do Pedro Bandeira, da mesma coleção do Pequeno Dragão, só que dessa vez é O Pequeno Monstro. Vamos ver o que esse monstrinho vai aprontar hoje? Olha só a carinha dele. Então vamos lá. O Pequeno Monstro. Num pântano dos mais horrendos, são gerados os monstros. Monstros inventados para assustar as crianças que não querem ir para a cama. Eles são criados em cachos cheios de pontas, que crescem em árvores horrorosas, sem folhas nem flores. Nas noites de lua, as frutinhas se abrem e os novos monstrinhos saem de dentro, pronto para suas malvadezas. Na beirinha desse pântano morava uma família de lavradores. E aconteceu uma coisa horrível. Numa manhã, quando as crianças iam para a escola, a mãe jogou um beijo para os filhos. Mas deu um ventinho e o beijo foi indo em outra direção. Voou por cima do pântano e Shuak foi beijar justamente o galinho, justamente uma das frutinhas de um cacho de monstrinhos. Na mesma hora, a frutinha começou a mudar de cor, foi mudando de cor e quando chegou mais uma noite sem lua, a frutinha abriu-se. Dela caiu um monstrinho diferente, muito diferente de todos aqueles que nasceram naquela noite. Recebeu o nome de Shuak, porque já nasceu beijado. Na noite seguinte, as crianças voltavam da escola quando caiu a maior tempestade. Com medo da chuva, resolveram cortar o caminho para casa, justamente pelo meio do pântano, e se perderam. Os morcegos espiões dos monstros logo voaram para avisar o monstro-rei que as duas crianças vagavam sozinhas pelo pântano. O monstro-rei, na mesma hora, pensou no jantar, e as duas crianças seriam o prato principal do terrível monstro. O monstro-rei então ordenou: Shuak, vá buscar as crianças. Hoje teremos um banquete. Obediente, Shuak partiu para cumprir a ordem. Ainda era um monstro muito novinho. Estava disposto a obedecer todas as ordens malvadas que recebesse. Do alto de uma árvore, logo avistou as crianças, molhadas e perdidas. Naquele instante, sem que Shuak soubesse por quê, sentiu uma coisa estranha, um calor esquisito na mancha de nascença que ele trazia no rosto. E Shuak resolveu desobedecer a ordem do monstro-rei e ajudar as crianças. Mas como? Se ele fosse falar com elas,
As crianças certamente iriam assustar-se. O que ele poderia fazer? Saiu pulando pelos galhos e foi até a árvore dos cachos de monstros. Encheu um saco com todas as frutinhas. Depois que colheu, voltou para o lugar onde estavam as crianças, molhadas e apavoradas. Dentro do saco, os monstrinhos pensaram que era noite sem lua e começaram a se coçar, prontinhos para nascer. Chouaque pegou a primeira frutinha e a jogou para baixo, na frente das crianças. Puf! Nasceu um monstrinho, dando o maior susto nas crianças. Naturalmente, as crianças saíram correndo, não é? E Chouaque foi correndo por cima dos galhos das árvores. Sempre que as crianças em fuga corriam, iam se desviando do caminho que levava para fora do pântano. Chouaque jogava outra frutinha na frente delas. Mais um monstrinho nascia, puf! E as crianças corriam de medo para o lado certo. Assim, foram guiados pela esperteza de Chouaque, e os dois foram correndo para fora do pântano, direto para sua casinha, onde seus pais estavam esperando de braços abertos. Do alto das árvores, Chouaque ria feliz. Sem saber por que faziam aquilo, a mãe e as crianças jogavam 3 beijinhos na direção do pântano. Os 3 beijinhos vieram pousar agradecidos no rosto de Chouaque. E o monstro rei? Ah, o malvado teve que dormir sem jantar, furioso da vida e sem saber como as crianças tinham conseguido escapar. Tudo por causa do Chouaque. Você também não gostaria de dar um beijinho no rosto do Chouaque? Um beijinho para vocês, então.